começando o programa dessa sexta-feira, dia 10/6, desse programa que se chama Ana Maria Hatz em Família, nessa emissora, que é a emissora que mais fala de Petrópolis. Gente, aquele homem que tentou atear fogo na ex-esposa numa loja ali do centro, graças a Deus, finalmente foi encontrado e detido. Um louco, né? Uma boa notícia é que na Oktoberfest, que vai acontecer entre 16 e 19, e 24 e 26 de junho, lá no Parque Municipal Paulo Ratti, todo o lixo que for produzido pela festa vai para uma cooperativa de reciclagem diretamente. Isso já é as festas petropolitanas agindo pela sustentabilidade. Ótima notícia essa. 15 eventos vão movimentar esse inverno petropolitano, de junho a agosto. A maioria deles, não só falando da Oktoberfest e da Bauerfest, vão acontecer no Parque Municipal Paulo Ratti, o que me deixa muito feliz e satisfeita. O Dia dos Namorados, gente, está chegando aí, né? Então, nós temos que atuar para comprar uma lembrancinha, um carinho, uma coisinha qualquer para agradar o nosso parceiro ou a nossa parceira e ajudar a movimentar o nosso comércio que está tão precisado nesse momento, né? 707 milhões já foram direcionados do governo federal para aqui, para Petrópolis, depois das chuvas de fevereiro e março. Olha, há mais de 30 anos, 3 décadas, não se via falar em tantas verbas estaduais sendo carreadas para a cidade. Isso é realmente uma boa notícia, né? Vamos passar agora para as nossas entrevistas de hoje. Olha, como nós tínhamos falado naquele programa anterior, vamos ouvir a segunda parte da aula da doutora Andréia Ladislau. Ela hoje, então, vai nos falar, dando sequência ao que já tinha sido dito, primeiro daqueles 3 hormônios que são fundamentais para equilíbrio. 4, são 4, não são 3, ela diz que são 4. Eu já tinha comido 4 que ela vai nos explicar, que são os necessários para equilibrar as nossas emoções. E depois dicas de como gerenciar nossas emoções. Então, doutora Andréia, muito prazer tê-la aqui. Vamos continuar nossas entrevistas, que agora essa segunda ainda tem mais 2, né? Sim. E a senhora agora está com a palavra para nos explicar justamente esse roteirozinho que eu falei aí, tá bom? Sim. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Ana, obrigada a você mais uma vez por poder permitir esse espaço para que a gente possa falar sobre saúde mental. E complementando um pouquinho o que a gente falou, né, na nossa última conversa, eu quero detalhar um pouquinho mais sobre os hormônios do bem, que são a gente até chama muito isso na psicanálise de quarteto da felicidade. É bem bacana, é um nomezinho que a gente deu para os 4, que são, eu vou citar quem são. Estou até anotando aqui. O quarteto da felicidade, que é serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. São hormônios que nós produzimos, o nosso corpo produz naturalmente. Essa produção é através dos neurônios. E de que forma eles são produzidos? Na verdade, é um ciclo. Quando você está bem, se sente bem, que foi o que eu coloquei na nossa última conversa, quando você consegue gerenciar as suas emoções, você automaticamente manda um estímulo neural, e esse estímulo neural produz esses 4 elementos bacanas e superpotentes para nos ajudar. E quais são os efeitos que eles trazem para a gente, para o nosso corpo e para a nossa mente? Então, eles trazem efeitos de sensação de prazer,
bem-estar, controle das emoções. Então, quando você está bem, está tranquilo, está relaxado, você consegue pensar melhor sobre o que você está sentindo e de que maneira você deve agir naquela ou na outra situação. Eles também ajudam a reduzir a nossa ansiedade e, consequentemente, diminuem os efeitos da depressão. Além de aumentar, como eu falei na última conversa também, aumenta o nosso processo de imunidade. Por quê? Faz produzir também muito mais células de defesa, que vão proteger o seu corpo contra as doenças, principalmente aí doenças ligadas, inclusive, às virais, inclusive o Covid-19 pode diminuir muito os efeitos da Covid. Então, são hormônios muito poderosos. Só que cada um vai ter sua ação. Por exemplo, a serotonina. De que maneira ela atua no seu organismo? Ela que regula o nosso humor, ela regula o seu sono, ajuda a regular o seu sono, ela melhora o seu apetite e também controla o seu ritmo cardíaco. Ou seja, a serotonina é um regulador dos excessos. Temos também a endorfina, que vai controlar o estresse, as dores, muitas vezes a gente sente muitas dores no corpo, principalmente quem tem artrite reumatoide. Normalmente, a medicação tem uma alta dose de endorfina, que é para controlar essas dores, muitas vezes involuntárias. E também controla as emoções negativas. Ou seja, a endorfina é um hormônio que a gente chama também de analgésico natural. Temos aí também a dopamina. Dopamina é que traz essa sensação de prazer. Por exemplo, quando você está vendo um filme, uma coisa que você gosta bastante, quando você está comendo um alimento que lhe é muito saboroso, ou quando você está relaxando, traz essa sensação de prazer, que ajuda, inclusive, você a encarar melhor os desafios do dia a dia. Essa é a dopamina. É a dopamina, exatamente. Porque quando você está bem, está relaxado, está se sentindo com uma autoestima elevada, um bem-estar no corpo todo e na mente, você consegue encarar melhor as coisas, até as ruins que vêm. E, por último, eu destaco a ocitocina, que tem a gente classifica ela como hormônio do amor. Quanto mais ocitocina você tiver, mais prazer você sente, porque ela traz uma sensação de relaxamento e segurança para o seu corpo e para a sua mente. É ela, inclusive, quando você está apaixonado, né? Quando você vê, a gente brinca muito assim, estou apaixonado, estou sentindo um monte de borboletinhas no estômago. Na verdade, é a ocitocina que produz essa sensação gostosa, que tira você um pouco do seu centro, mas te trazendo muita sensação de relaxamento. E aí, eu costumo sempre deixar, Ana Maria, para os meus pacientes, inclusive, quando a gente discute sobre isso, eu sempre pergunto para eles, eu gostaria que vocês refletissem qual desses 4 hormônios, esse quarteto aí da felicidade, você acredita que você não está produzindo em quantidade suficiente. É só buscar entender o que eles fazem no seu corpo, e aí você vai pensar, por exemplo, eu vivo estressada, tudo que acontece me deixa estressado, me deixa irritado, me deixa preocupado. Quando você identifica que está vivendo esse processo de forma contínua, certamente a sua produção de endorfina ela está menor. E aí, muitos médicos pedem para o paciente o seguinte, se você está com essa sensação, por exemplo, eu não sinto prazer, eu tenho dificuldade em encarar meus desafios, eu sinto insegurança, eu sinto medo, sua dopamina deve estar em baixa. Existem medicamentos que são produzidos, fabricados para ajudar nessa produção natural, mas o que eu indico para os meus pacientes dentro do meu consultório nem sempre a gente precisa recorrer ao medicamento.
ao fármaco, nós podemos produzir, já que são hormônios produzidos naturalmente, nós podemos estimular essa produção. E é fácil fazer isso, através do controle das emoções. Então, olha o quanto é importante você aprender a gerenciar as suas emoções. Você gerenciando essas emoções, controlando, sabendo conduzir melhor, evitando determinados sentimentos que são naturais no ser humano, como eu disse na última conversa, raiva, inveja, medo, insegurança são totalmente naturais, mas nós podemos controlá-los. Eles estão aí, a gente não consegue fugir deles, mas a gente consegue diminuir o impacto que essas emoções trazem para o nosso dia a dia. Uma perguntinha. Esses hormônios a gente pode adquirir em farmácia, por componentes de laboratório? Existe essa possibilidade da gente tomar um, ou tomar o outro, ou tomar o outro? Sim, principalmente, Ana, quando as mulheres, vou falar um pouquinho das mulheres. Tá. Quando a mulher entra na sua fase de pré-menopausa, de menopausa, ela começa a ter uma produção menor de hormônios. É por isso que existe a reposição hormonal, porque a reposição hormonal, na verdade, o médico vai medir quais são os hormônios que estão em deficiência. Isso é muito subjetivo e individual. Eu posso ter insuficiência de alguns e você pode ter de outros. Então, através de alguns exames que são feitos, a gente consegue descobrir quais os hormônios precisam ser estimulados nessa mulher, e aí entram os fármacos. Lá da farmácia, a medicação que a gente compra, que tem esses componentes produzidos de forma sintética. O que eu tento trazer para os pacientes, e isso é um papel muito forte, tanto da psicanálise quanto da psicologia, se eles são hormônios produzidos naturalmente, enquanto nós podemos, então vamos provocar essa produção, né? Para que você não precise ficar buscando a medicina, o remédio, a farmácia. Se não tiver outra opção, ok. Mas se nós podemos estimular, eu acho que vem de uma forma muito mais natural e vai te ajudar em todos os campos da sua vida. Porque é uma sensação de prazer maravilhosa, seja para a mente, seja para o corpo. E aí, a gente tem alguns testes, que nós, psicólogos e psicanalistas, também podemos fazer, para ver de que forma você está com uma baixa de um ou outro hormônio. E aí, vamos começar a estimular essa produção. Como faz isso? Essa produção ela é estimulada a partir do gerenciamento das emoções, que são as dicas que eu quero, inclusive, deixar. São dicas muito simples, mas que exigem disciplina. Nós precisamos entender, nós seres humanos, precisamos entender que a vida não é uma receita de bolo, não tem um manual, se tivesse seria maravilhoso. A gente ia lá numa estante, pegava um livrinho e está aqui e ia seguir, mas não existe, né? Cada um passa por situações diferentes na vida, de acordo com sua bagagem, de acordo com suas histórias e de acordo com o momento que está passando. Com isso, a gente precisa aprender esse gerenciamento, tomar um pouco mais conta disso, para que a gente consiga viver um dia de cada vez. E aí me pergunta assim, doutora Andréia, mas como é que eu faço isso? É tão difícil controlar, são tantas emoções, são tantos sentimentos. Sim. Eu acho que o principal é, primeira coisa, você identificar e compreender que tipo de emoção você está tendo naquele determinado momento. Você está numa situação, conversando com alguém, e aí você começa a sentir sensações estranhas, identifique o que você está sentindo. Ah, estou sentindo raiva. Mas vamos entender, então, por que essa raiva. Aprenda a interromper, por exemplo, esses sentimentos negativos, trocando a raiva e o estresse por perguntas eficientes. Essa é uma dica que eu sempre dou no meu consultório. Quando o paciente não sabe o que está sentindo, eu peço, comece a se questionar. Crie na sua mente um ponto de interrogação e se pergunte, por que eu estou sentindo isso? O que é que eu estou sentindo? O que foi que o outro falou que me fez sentir assim? Por que eu estou tão incomodado?
Por que eu estou com raiva? Por que eu estou sentindo tremor? Posso fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, quando essa raiva se reflete numa explosão violenta, se a pessoa começa a gritar, falar alto, eu acho que como é que a pessoa vai se controlar outra vez para poder fazer esse questionamento consigo mesmo? Por que eu estou sentindo isso? Não dá para fazer isso. Então, como é que... se você já aprendeu a se questionar e desenvolveu o autocontrole, que era a próxima dica que eu ia dar, você consegue não deixar chegar nesse ponto de explosão. Porque nós seres humanos, nós somos movidos por essas emoções, que, consequentemente, vão gerar resultados e ações. O quanto resultados e ações interferem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se eu explodo, se eu extravaso demais essa minha raiva, eu acho que a gente tem que entender que tudo tem um limite. Pode ser que você, nessa raiva, nesse extravasamento aí todo, que não consegue se controlar, perca a sua razão. A gente não sabe. Como sempre. Mesmo que você tenha razão, você acaba perdendo. Acaba perdendo a sua razão. Então, é aí que entra um outro processo, uma outra dica, que faz parte dessa nossa listinha de dicas, que é autocontrole. Antes de tomar uma atitude, respira, pense antes de falar. Nós não podemos ser movidos por nossos impulsos. Nós precisamos aprender a desenvolver recursos positivos. O que são os recursos positivos? Na verdade, é o cultivo de uma lista de controles ou de autocontroles emocionais que vão trazer para a sua mente boas emoções. Por exemplo, calma, eu vou citar aqui 5 deles. A calma, coragem, a inteligência, paciência e alegria. Que calma? Porque calma é controle seu impulso. Não saia tomando uma atitude, eu brinco até com os pacientes, que eu falo assim, não tome atitude com seu fígado. Tenha calma e se controle, para não tomar atitudes desnecessárias, que vá se arrepender depois. A segunda coisa, coragem para perceber que muitas vezes a gente precisa fazer uma autoanálise e até se responsabilizar, porque às vezes a gente acha que o problema é sempre do outro, mas será que o outro não é mesmo a minha projeção e o problema não está comigo? É ser humilde para reconhecer também que a gente erra. Então, a coragem está aí. Inteligência para saber se posicionar na hora certa. Você está no meio de uma discussão, a outra pessoa ou as outras pessoas estão alvoroçadas discutindo. Muitas vezes é preciso a gente se recolher, baixar, para conseguir dialogar. Por quê? Se você entra na mesma energia do outro, a coisa não vai funcionar, vai pegar mais fogo ainda. E não vai entrar o processo e o ponto alto de uma discussão, que deveria ser a inteligência. As pessoas saberem se colocar. A paciência, muitas vezes até para ouvir. Temos muita dificuldade em ouvir. O ser humano tem mania de falar, e não consegue usar aqui, ó. Não tem aquela velha frase que minha avó falava muito isso. Como é que é? Falar é prata, mas ouvir é ouro. Temos dificuldades nessa escuta ativa. E muitas vezes a gente se perde no caminho porque a gente não soube ouvir. E, por último, a alegria. Por que alegria? Porque se você coloca dentro de você alegria, movimenta isso, otimismo, você vai eliminar o pessimismo. Esse pessimismo que faz com que você se diminua perante as pessoas, faz com que você tenha uma autoestima baixa, e aí, se entrar nesse processo, você não consegue mais controlar essa emoção. Então, o controle das emoções, ele está muito ligado a todos esses pontos, e principalmente no autocontrole, que é a chave do nosso sucesso. Não podemos controlar tudo. Eu sei.
ser humano não é capaz de controlar, e graças a Deus que não é. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem varinha mágica, a gente não tem o controle de tudo. Mas o principal você precisa ter consciência que você não tem controle de tudo, mas que as suas emoções você pode controlar. Só você pode. É não terceirizar esse processo, Ana, para uma outra pessoa. É você aprender a se conhecer. Por isso a terapia, eu coloquei até isso na última conversa, a terapia é tão importante, porque ela vai te ajudar a desenvolver esse processo de autoconhecimento, que é onde você vai entender que determinadas ações me afetam mais, aí eu vou ficar mais nervosa, e eu tenho que me controlar aqui, determinadas falas eu preciso abafar um pouco, deixar a pessoa falar, deixar ela esvaziar. Às vezes o ser humano só precisa esvaziar. Não está ali para ouvir você falar, está ali para ser ouvido. E muitas vezes a gente não permite isso. A gente não tem essa paciência de deixar com que o outro fale. No que o outro fala e esvazia, ele baixa um pouquinho mais a temperatura. Vou colocar assim, abaixa um pouquinho mais a temperatura. E aí é permitido o diálogo, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? As pessoas terem uma boa comunicação. Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, é todo mundo querendo ser dono da razão, todo mundo querendo ter a opinião prevalecida, opinar sobre tudo, julgar, que é o que a gente também já colocou aqui. Então, acho que é muito importante aprender a controlar. E aí, Ana, você fez tudo isso. Teve autocontrole, teve calma, paciência, soube ouvir mais, entendeu que sentimento que está mexendo aí com você, conseguiu fazer isso tudo, automaticamente você começa a elevar a sua autoestima e também está mandando aí a mensagem positiva que eu falei para o neurônio, que vai disparar o estímulo para a produção do quarteto da felicidade, que são os nossos 4 hormônios aí maravilhosos, que a gente devia ser injetado de hormônio positivo o tempo todo, que eles vão nos ajudar a enfrentar os desafios, enfrentar o dia a dia, né? Que a gente sabe que é muito difícil, os desafios estão aí para nos ajudar, para enriquecer você enquanto ser humano, para fazer com que você cresça, amadureça e dessa forma consiga perceber que o mundo não gira à nossa volta. Tem um monte de gente aqui e a gente precisa aprender a trabalhar melhor com isso. Com certeza, isso foi muito bom, mas foi muito bom. Eu conheço umas pessoas que estão precisando ouvir isso especificamente. Sabe? Ai, viu? Que bom, Ana, mas é verdade. Nós somos seres falhos, que tem rompantes assim, sabe? Depois se arrependem tudo, mas na hora da raiva tem um rompante que não dá nem para entender. Então, e aí esse rompante, essa explosão, fala muito mais da pessoa que explodiu do que da situação que ela está vivendo. Mostra que ela não tem autocontrole. E é importante ter esse autocontrole para não se arrepender depois, que foi o que a gente já falou, né? Perfeito. Hoje nós terminamos por aqui. Agora eu queria deixar aqui o que você vai falar na próxima entrevista. Então, nossa, eu acho que a gente dá uma sequência, né? Ótimo, ótimo. O que eu acho que a gente pode fazer da próxima vez? A gente citou todos esses pontos do controle emocional, agora a gente pode trazer para o outro lado. E quando eu não tenho controle emocional, isso, né? Quais são os prejuízos que o ser humano pode ter, tanto emocionalmente, quanto para o próprio corpo, porque tem afetações do corpo, sim, no corpo físico. Então, quando eu não tenho controle emocional, o que acontece com esse ser humano? E aí eu elenco todas as questões. Muito bem. Então, olha, para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, tararará, próxima sessão, a gente vai abordar, e a Andréia vai explicar quais são os, vamos dizer assim, prejuízos, as consequências, né? E os prejuízos, quer dizer, as consequências negativas que a gente tem para o emocional e para o físico quando a gente não consegue se controlar. Isso é muito interessante,
Vamos seguir por aí, Andréia. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, Espero querida. você Beijo na grande. próxima sessão, tá? Estarei aqui. Um Obrigada. beijo grande. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau. Vamos bater um papo agora com a doutora Andréia Fonseca, advogada, que muito inteligentemente e muito interesseiramente e interessadamente descobriu que ela podia fazer do limão uma limonada. E daquilo que ela começou, a sua trajetória de advogada, assim, daquela pessoa que trabalha com o direito, né, que é operária do direito. Ela começou numa questão muito mais de partilha, de divórcios, de briga, Sim. e fez com que ela visse um lado positivo que ela poderia fazer em torno dos casais e das famílias. Então, eu quero que ela mesmo conte para nós isso, que eu achei interessantíssimo. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, e eu gostaria de lhe passar a palavra para você contar essa experiência muito boa, que eu acho que você pode partilhar com todo mundo. Com certeza, eu quero agradecer primeiramente por ter a oportunidade de estar participando dessa entrevista. Eu tenho certeza que um pouquinho daquilo que eu irei contar sobre todo esse trajeto que eu passei irá incentivar muitas mulheres a entenderem que nada é por acaso, as coisas acontecem quando você menos espera, e como você mesmo disse, nós podemos transformar um limão numa limonada, nós podemos transformar uma situação difícil, porque eu acredito, principalmente depois de termos vivido o que vivemos em Petrópolis, temos passado por uma pandemia e logo em seguida será cometido dessa enchente que nós vivemos, muitos petropolitanos descobriram e se reinventaram em situações que jamais poderiam imaginar. Então, não vai ser diferente isso em relação à mulher. A mulher que está sempre à frente de todas as circunstâncias dentro da sua casa, seja profissionalmente, seja como esposa, seja como mãe. E eu acho que um pouquinho dessa história, com certeza, vai incentivar muitas mulheres a arregaçar as suas mangas e descobrirem que a idade nunca foi impedimento para nada. Pelo contrário, a nossa idade, quanto mais idade nós temos, mais maturidade nós temos para lidar com as dificuldades. Por isso que eu gosto muito lá do Japão, lá para aquele lado de lá, porque eles valorizam, né, as pessoas de certas idades, as pessoas mais velhas, porque eles não olham como pessoas que não têm nada para nos ajudar. Pelo contrário, são pessoas que estão depósitos de informações que podem resolver coisas que, às vezes, muitos livros não conseguem responder, ou então temos que estudar muito para saber o resultado que uma pessoa mais velha sabe. Eu tenho 52 anos de idade, sou casada pela segunda vez, tenho 4 filhos, 2 netos, fiz faculdade de Direito na cidade de São Paulo, fui levada lá para uma opção de trabalho, e lá, uma madrugada, eu descobri que eu queria ser advogada. Eu vi uma matéria interessante de um promotor de justiça, ele falando sobre as torcidas organizadas, e eu era secretária de um escritório de advocacia. Veio no meu coração, eu quero ser isso aí. Eu era secretária, basicamente, indo e voltando de Petrópolis para São Paulo toda semana, e eu descobri, eu falei, não, e eu falei com as pessoas que trabalhavam comigo, e elas riam de mim. Eu falei, não, eu posso. E aí eu fiz o vestibular, não tinha dinheiro para faculdade privada, particular, e aí eu arrumei o dinheiro para a primeira mensalidade, e a próxima mensalidade eu já tinha conseguido entrar pelo FIES. Devo ao governo a minha faculdade, devo a eles a possibilidade de poder me formar no meio dos meus 4 irmãos, que nenhum deles conseguiram a faculdade. O sonho dos meus pais sempre foram ter um filho formado, mas isso não foi impedimento para que eu pensasse do mesmo jeito para os meus filhos. Já tenho uma filha formada, a outra está na eminência também, então eu acredito que isso seja um ciclo, né? Você vai criando e as outras pessoas vão mudando a mentalidade depois de você. E aí, por uma situação que aconteceu, eu sou cristã, e Deus falou no meu coração, Deus falou através de uma pessoa que era tempo de eu sair daquela cidade. Eu não tinha terminado ainda de fazer a minha prova da OAB, foi quando eu descobri que eu estava grávida da minha 4ª filha.
desesperada, entrei em pânico, desespero, mas Deus não me desamparou em momento nenhum. Tive a minha filha em São Paulo e vim embora de lá com ela com 1 ano de idade. Quando eu fui para São Paulo, a minha filha mais velha tinha 5 anos, um tinha 2 anos de idade e 1 ano. Eu morei exatamente 10 anos em São Paulo. Foi onde eu amadureci como pessoa, como ser humano. Descobri que a família é a melhor coisa que Deus deu para a nossa vida, o quanto as pessoas fazem falta na nossa vida, e às vezes são pessoas que estão no nosso cotidiano e a gente só descobre quando está distante deles. E lá eu aprendi muita coisa, aprendi que o mundo moderno ele existe e que nós precisamos sempre estar por dentro dele para trazer isso e amadurecer em nós. E quando eu cheguei em Petrópolis, por já ter um certo conhecimento, 2 amigos meus antigos, que eu trabalhei com eles, já tinham um escritório de advocacia e me chamaram para trabalhar com eles. Foi aonde eu passei na prova da OAB e me tornei advogada. Trabalhei 10 anos com eles, no Rio de Janeiro, descendo 6 horas da manhã, chegando em casa 8 horas da noite. Um belo dia eu descobri que eu não ia conseguir mais. A minha idade já não conseguia ter o mesmo pique, eu já não conseguia ter o mesmo desempenho físico, o mesmo desenvoltura em outras coisas, não diminuindo o meu profissional. Mas eu descobri que o tempo estava passando e os meus filhos não passavam muitos momentos desses, escolares, em algumas circunstâncias comigo. E foi aí que eu pedi a Deus uma direção, e aí um belo dia eu fui assaltada dentro do ônibus de Caxias e comecei a sentir o síndrome do pânico, eu não conseguia entrar mais dentro do ônibus. E aí eu descobri que a empresa que eu trabalhava, eu só significava um número. Não existia muito a preocupação como pessoa, como ser humano. Mesmo depois da minha entrada na empresa, a empresa ter deslanchado, ter crescido. E aí, em Petrópolis, o meu marido ficou desempregado, e eu tentando ajudar ele, eu procurando, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de alguma coisa, esse homem está desempregado em casa, o que eu faço? E aí eu vi umas taças para casamento, mostrei a ele umas taças feitas com uns fios, com umas laços, com umas coisas, e eu mostrei a ele, ele falou, eu sei fazer isso. E aí eu fui, comprei o material e dei na mão dele, e ele criou coisas maravilhosas. E aí ele deu a mão de obra, eu peguei aquelas taças e fui para o campo, fui para a rua para vender. E foi onde eu conheci e tive contato pela primeira vez com Fídias e a Gloriana, que são donos até hoje da loja Elegância Noivos, no qual me recepcionaram, me atenderam e compraram 20 pares de taças que eu precisava. Aqueles 20 pares de taças, eles jamais poderiam imaginar que seria a primeira ponto de partida, a primeira coisa que poderiam ter me ajudado lá na frente. Com essas taças, o meu marido começou a fabricar e eu advogava. Só que aí eu saí da empresa. Eu pedi demissão, 10 anos de empresa, ninguém acreditou. Algumas pessoas falaram que eu era maluca, que eu era louca. Mas eu falei, não, eu posso até ser louca, mas pelo menos saúde eu vou ter. E aí, com essa história, que o meu marido fazia algumas coisas, eu comecei a atender algumas noivas, né, para poder fazer esses atendimentos. E o meu marido arrumou um emprego, e eu falei, e agora? Como que eu vou fazer com essas noivas? E aí eu resolvi começar a aprimorar e a começar a atender as outras necessidades. Se elas precisavam de taças, eu comecei a arrumar placas, das placas eu comecei a incluir os hobbies, dos hobbies eu comecei a ver que o mundo e o universo das noivas era muito maior do que isso. Anda logo, Andréia, que eu quero ouvir o fim dessa história, que não tem fim. E aí eu fui desafiada a fazer um cerimonial, e as pessoas começaram a me acusar porque eu não tinha um certificado. Na semana seguinte, apareceu um curso lá embaixo no Rio, eu meti a cara, parcelei o certificado e fui fazer o curso. Consegui concluir o curso, e a partir daquele primeiro cerimonial, as coisas começaram a andar. Hoje, eu advogo, continuo fazendo cerimonial e incluí no meu currículo assessoria, que é um serviço que faz com que muitos casais consigam reduzir os seus gastos e se prevenir de muitos fornecedores que acontecem e simplesmente vêm brincar no mercado. O fato de eu ser advogada me ajuda a fazer o quê?
a ajudar essas pessoas a ter um ponto de vista diferente do que simplesmente um mero casamento. Com custo menor, né? Mais racional, não é isso? Sim, sim. Uma coisa mais analisada, uma coisa mais planejada, para que você, depois do casamento, você não fique aí se desesperando, embaraçado, com dívidas, às vezes, com coisas que talvez possam influenciar no seu relacionamento após o seu casamento. E eu me interessei muito em saber também que você trabalhou, enquanto advogada, muito na questão familiar, das dissoluções de casamentos, né? Sim, Quer dizer, divórcios e separações sim. consensuais, você fazia esse trabalho. E depois passou, como advogada também, a auxiliar a montar casamentos como cerimonialista, como advogada e como mulher, né? Que tem uma visão assim mais romântica, mas ao mesmo tempo mais prática das coisas, exatamente, né? E aí deu certo também você casar essas duas profissões, não é isso? Eu consigo juntar o útil ao agradável, e são duas coisas que eu amo que eu faço, eu amo lidar com o ser humano, eu gosto. Eu acho que se todas as pessoas, antes de entrarem em qualquer negócio, seja ele casamento, seja ele uma empresa, seja o que for, se eles tiverem as orientações adequadas, é muito mais fácil quando forem pegas de surpresas. Então, todas as vezes que eu pego um casal, eu faço um atendimento, quando tem os pais envolvidos, eu sempre falo para eles, ouçam o que os seus pais dizem. Eles já passaram por circunstâncias parecidas com as de vocês e muitas das vezes eles precisam só ser ouvidos por vocês. Então, eu acho que nesse momento, não é só a montagem de um casamento, é deixar com que os pais, aqueles que criaram você durante o tempo todo, façam parte da criação dessa história também. Eles precisam fazer parte disso. Eles são vocês, né? E eles têm um prazer extraordinário de ajudar nesse momento, né? Muito, com certeza. Quantas mães não sonharam com esse momento? E a gente vê hoje em dia uma falta de valorização muito dos pais nesse sentido. Então, a minha prioridade sempre é dê ouvido aos seus pais. Então, Andréia, deixa aí para nós um telefone seu de contato. Pode ser que alguém queira esse tipo de assessoramento duplo que você pode fazer. E te desejando daqui para frente ainda mais sucesso nessas tuas atividades. A gente encerra o nosso tempo de programa, porque foi curtinho, tá bom? Claro, mas gostei muito de conversar com você. Então, deixa aí o seu telefone, repete 2 vezes para as pessoas gravarem. Vou repetir 24. Vou repetir o telefone e deixar para você um convite no dia 17 e no dia 18. Teremos o primeiro outlet Vestida para Casar da Elegância Noivas. O telefone é 24DDD 981736939. Nossa rede social é Filadélfia _cerimonial. Filadélfia é amor fraternal. E diz outra vez o teu endereço, Andréia. Meu endereço e o evento que vai acontecer de dia? O evento será no dia 17 e 18 de julho. É o primeiro outlet de Petrópolis, Vestida para Casar, da Elegância Noivas, que vai acontecer no Barão de Triunfo 198. Vai ser um sábado e um domingo. Nós teremos vários fornecedores de eventos que irão ajudar os casais a orientarem cada setor. Repete teu telefone. 24DDD 981736939. Muito bem, André, muito obrigada. Sucesso para o teu evento e para essas novas profissões. Eu que agradeço você. Muito obrigada. Tchau, querida. Sucesso. Vamos conversar agora com 7 artistas petropolitanos, eu acho que todos, ou pelo menos que estão aqui em Petrópolis, que têm um talento extraordinário e que estão precisando de um apoio nosso, de todos os petropolitanos, e eles vão contar por que eles estão precisando desse apoio. Então, vamos conversar com Gabriel Veloso, Davi Nascimento, Rodrigo Cunha, Ana Elisa Moraes, Natanael Paixão, João Vitor Emanuel e Mariana Pereira. Quem vai falar, então, é o Gabriel, primeiro, né? Apresentando todos, né, Gabriel? Então, é um prazer ter vocês aqui conosco e eu passo a palavra para você explicar tudo. Quem são vocês?
o que vocês pretendem fazer lá em agosto, lá na Espanha, e o que vocês estão pretendendo de nós, petropolitanos, em termos de ajuda, tá bom? Ótimo. É um prazer estar aqui no programa da senhora. Muito obrigado. Não tem senhora, a senhora está no altar. Ana Maria. Poxa, Ana Maria. Isso. Prazer estar aqui no seu programa. Então, nós somos todos do Projeto Ação Social pela Música do Brasil, que tem núcleo na cidade de Petrópolis, no bairro Bozella. O projeto já atua na cidade desde 2011, com o apoio da empresa GESELMA, né? E eu sou de Petrópolis, sou petropolitano, eu nasci e criado na cidade de Petrópolis. E esses aqui são os meus amigos que eu conheço já de longa data, e eles são aqui da cidade do Rio de Janeiro. E nós fomos selecionados na Orquestra Sinfônica Jovem para poder fazer prova para o festival AIMS, que significa Academia Internacional de Música de Solsona, na Espanha. O projeto Ação Social pela Música é um projeto que atua com crianças entre 7 anos de idade e 18 anos. É um projeto que acolhe crianças de comunidade para poder ter aula de violino, viola, violoncelo, contrabaixo. E o projeto esse ano está completando 25 anos. É um projeto que atua na cidade do Rio de Janeiro também, unidades classificadas como Complexo do Alemão, Vila Isabel, Cidade de Deus, entre outros. E nós 7, fomos selecionados para o festival. Aí aqui do meu lado está o João, que é da clarineta. Ele pode falar também. Peraí, vai falando assim, João é da onde? Do Rio ou da onde? Pode falar. Eu nasci no Morro de Chapadão, que é aqui no Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em São Gonçalo, que é fora do Rio. Tá. Então, pronto. Só para ter um ponto de referência até o outro, vai falando o outro. Eu sou o Rodrigo, eu nasci no Complexo do Alemão, moro lá até hoje, e também sou do projeto há muitos anos. O outro. Eu sou Natanael, toco viola, sou nascido e criado no Complexo do Alemão. Você que toca viola de Isso. arco? De arco, viola de arco? Igual o Veloso. Igual eu também. Você também? Eu sou Gabriel Veloso, eu toco viola clássica também e sou da cidade de Petrópolis. Você é o único petropolitano, Gabriel? Sim, eu sou o único petropolitano. Eu também tenho a Camerata Petrópolis também, que também faz parte do projeto Ação Social. Eu fui o criador da Você faz parte da Camerata também? Isso. Entendi. E as meninas agora? Agora eu vou passar para elas. Oi, eu sou a Ana Elisa, eu toco violino e eu moro no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Eu sou a Mariana, eu moro no Complexo do Alemão também e eu toco violino. Opa, meu nome é Davis Nascimento, toco contrabaixo acústico e sou nascido e criado no Babilônia, no Leme. Então, quer dizer, você é o único da Zona Sul, né? O resto todo é Complexo do Alemão e São Gonçalo, né? São Gonçalo ou Niterói, né? Isso. É isso? Então, gente, fala aí, Gabriel, agora o que vocês estão pretendendo fazer e o que vocês estão fazendo em conjunto? Sim. Então, nós fazemos parte da Camerata Jovem do Rio de Janeiro, né, também. E a nossa ideia foi de criar uma vaquinha online, né, para nós 7 podermos fazer parte do festival. E essa vaquinha é para ajudar nos custos da viagem, com o uniforme, com a inscrição no festival, com passagem aérea, etc., gastos da gente durante a viagem e durante o festival, né? O festival vai do dia 4 ao dia 16 de agosto. A gente vai estar viajando no dia 2 de agosto. E a gente está divulgando essa vaquinha nas redes sociais. E graças a você, Ana Maria, e a Monique também, que está nos ajudando aí para divulgar essa vaquinha. Porque quanto mais arrecadação, vai ser melhor para o nosso desenvolvimento, para nós podermos estudar fora, né? Mas vocês têm algum subsídio governamental ou de alguma instituição pública ou não? Então, o Projeto Ação Social pela Música é uma instituição não governamental. É uma ONG? É uma ONG? Isso. É um projeto que atua através da antiga Lei Rouanet, né?
Então, tem os patrocinadores que nem tem na GCL em Petrópolis, aqui no Rio, são outros patrocinadores. Então, é uma instituição não governamental, é uma ONG. E dessa ONG, vocês têm um auxílio para quê, em termos dessa viagem, ou dessa participação lá na Espanha? Então, como nós passamos no festival, o festival liberou um valor de 3 mil euros para o conjunto, 3 mil para todos. Mas isso não foi o suficiente. Felizmente, eles ajudaram com este valor, mas não é o suficiente para o grupo inteiro ir para a viagem. Isso é 50% da inscrição para poder fazer parte do festival, que, no caso, são 900 euros por cada músico. Por cada músico? Isso. Eita ferro! É pesado, né? Sim. Então, por isso da vaquinha aí, o compartilhamento, nós colocamos um limite de 61 mil, porque nós achamos que não ia ser capaz de chegar nesse limite. Mas, graças a Deus, a gente está alcançando, falta pouquinho agora, mas, como eu falei um pouco tempo atrás, quanto mais conseguimos ajuda, vai ser melhor para podermos ir para lá, né, na Espanha. Então, vamos focar bem aí nessa questão financeira. Qual é o montante que vocês precisam na vaquinha e quanto vocês já conseguiram? Repete bem isso. Sim, na vaquinha, nós colocamos o limite de 61 mil por conta de nós não acharmos que chegaria tão rápido. 61 mil o quê? Reais. Pareia isso. Nós chegamos agora no valor de 59 mil. Ótimo. Mas, conversando entre a gente fazendo os cálculos do custo da viagem, nós pensamos em um valor mais alto para poder pagar todos os gastos, né? Um valor mais ou menos de 100 mil. Vamos chegar lá, vamos ver se a gente chega lá. Agora, a vaquinha, qual é o endereço eletrônico da vaquinha e qual é o montante que cada pessoa pode contribuir? Tem um mínimo e tem um máximo? Como é que é? Explica tudo direitinho. Tá ótimo. Então, limite, qualquer valor é muito bem-vindo, desde centavos até R$100, R$200, R$1.000. Todo valor é bem-vindo. O endereço da vaquinha, sim, o link é https://, www.vaquinha.com.br/2. /2? Só isso? Isso. Repete de novo. www.vaquinha.com.br/2. Tá. Então, quer dizer, a contribuição pode ser qualquer uma, né? Sim, qualquer uma, qualquer valor qualquer um. E vocês têm até quando para fechar a vaquinha? Então, até no dia 31 de julho. Julho? Isso. Julho. 31 de junho. Mês 6? Mês 6? Mês 6. 31 de junho. Tá. Junho. Então, quer dizer, nós estamos começando o mês de junho, vocês têm esse mês todo ainda para arrecadar, né? Isso. E vocês estão trabalhando em Petrópolis e no Rio de Janeiro e em outros municípios também, não é isso? Isso. Tá. Está correndo atrás aí. E vocês já têm, assim, mais ou menos, o que vocês vão apresentar nesse festival? Quais são as peças que vocês vão apresentar? Sim. Conta um pouquinho, porque isso também estimula as pessoas, né? Claro. Então, o projeto trabalha com música clássica, mas também trabalha com música popular brasileira, né? O intuito da música clássica é para poder crescer o nível profissional de cada um, nível musical, e brasileiro para poder animar a plateia também, e também nível técnico também na música brasileira. Cada músico aqui está levando 2 peças clássicas para tocar para os professores. A gente vai estar estudando com um dos melhores professores do mundo, dentro da música clássica, e cada um está levando 2 músicas clássicas, cada um pode falar a peça que vai levar também. E nós também estamos pensando em levar música brasileira para nós tocarmos juntos lá, no festival, que é Wave, Carinhoso, Garota de Ipanema, César Guerra Peixe, Petrópolis. Tá bom, então quer dizer que vocês vão fazer assim, um popurrí de música variada para apresentar lá, né? Isso.
Nós estamos com a intenção de levar essas músicas para representar o Brasil, Petrópolis, Rio, tudo. O Brasil, vocês estão representando o Brasil, né? Sim. Então, vamos ver se a gente ajuda vocês a conseguirem mais subsídios para aumentar esse montante que vocês precisam para não ter tanta dificuldade na viagem, né? E poderem, com mais tranquilidade, fazer uma apresentação espetacular lá em nome do Brasil, não é isso? Sim. E parabéns, Gabriel, você aí que é de Petrópolis, esse programa é numa emissora petropolitana, né? Então, que você consiga sensibilizar de uma forma bastante contundente as pessoas de Petrópolis para ajudarem a vocês, tá bom? Sim, aí também a gente queria divulgar o Instagram do projeto, né? Ótimo. @ ASM do Brasil. E o Instagram da Camerata Jovem é Camerata Jovem RJ. Lá tem todas as informações dos grupos, dos concertos, tem sobre a vaquinha, tem um link direto na nossa bio da vaquinha também. E é isso. Então, repete só o endereço do Instagram, tanto da Camerata como de vocês. Tá, o projeto é @ASM do Brasil e da Camerata é Camerata Jovem RJ. Tá bom, meninos, parabéns para vocês, sucesso. Se eu não estiver com vocês mais, boa viagem, tá? Muito obrigado. Bom trabalho lá, que vocês brilhem em nome do Brasil, tá bom? Depois tragam notícia para a gente divulgar de novo, tá bom? Parabéns. Tchau. Boa viagem, boa viagem. Obrigada. Para terminar o programa de hoje, alguns conselhos para nós mulheres, né, que às vezes nos cobramos demais. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser super mãe, super esposa, super dona de casa, super profissional, super mulher. Pois quando seu corpo pedir arrego, vão ser poucos que lembrarão que você tentou ser tudo em uma só vez. Então, deixa a casa para depois, vai caminhar, vai ao parque, começa um ginásio, compra uma marmita, vai ao salão, durma até mais tarde, vista a roupa que você gosta, seja você. Cuide de si, ame-se e faça isso exclusivamente por si. Filho cresce, marido vai embora, emprego você encontra outro, a casa vai sujar de novo, mas seu emocional pode ser que não tenha uma segunda chance. Até sexta-feira que vem.